conteúdo deste vídeo será a intersecção de retas e planos, tá? E a gente vai começar com a intersecção de duas retas. Então a gente vai começar com um exemplo. São dados dois pontos, né, A e B. A gente vai intersectar a reta que passa por AB com a reta S, ok? Então a gente vai colocar essas equações na forma paramétrica. Observe que aqui eu utilizei parâmetros distintos, tá? Você pode utilizar os mesmos parâmetros. No entanto, quando você for resolver a intersecção, você tem que estar ciente que é melhor utilizar parâmetros distintos. Por quê? Porque quando você intersectar, né, as retas, né, os pontos da reta, com o mesmo parâmetro, você estaria se perguntando quais os pontos que estão nos dois que são atingidos com o mesmo parâmetro. E não é isso a pergunta que a gente quer se fazer. A gente quer se perguntar se há intersecção entre as retas, no caso, tá? Não tem nada a ver dos pontos da intersecção serem atingidos com o mesmo parâmetro, tá? Então, por isso, o melhor é utilizar parâmetros distintos, tá? Observe, ó. Então, o que é que a gente fez? Se a gente quer um ponto de intersecção, a gente quer um ponto x, y, z que está na reta R e também na reta S. Então, ele tem que satisfazer as duas caras das equações paramétricas, né? Então, por um lado, ele tem que ser dessa forma, como a gente está vendo aqui. Tem que ser dessa forma aqui, que satisfaz a equação R. E, por outro lado, o x, y, z tem que ser dessa forma aqui, que satisfaz a equação S. Então, você tem uma igualdade aí. E isso nos fornece um sistema com duas equações, neste caso, e duas variáveis. Ok? E aí a gente tem que escalonar. Escalonando esse sistema, né, a gente faz uma operação, repete a primeira equação, tá? E substitui a segunda por uma operação elementar da primeira com a segunda. Neste caso, a gente somou a primeira com a segunda e substituiu nessa segunda aqui. Observe que esse resultado é a soma dessas duas. Ok? Então, a gente obteve que a segunda equação a gente vai ter que 4 é igual a 4μ. Logo, o μ tem que ser igual a 1. Né? E se o μ é igual a 1, a gente substitui na equação de cima e a gente obtém o lambda, que deve ser igual a 0. Tá? Então, os pontos, né, que a gente encontrou são dados pelos parâmetros μ igual a 1 e lambda igual a 0. Observe que o que a gente viu aqui? Quando os pontos da reta R e da reta S, eles são iguais, que será o ponto 3, 0, menos 1. No entanto, os parâmetros que alcançam esse ponto são distintos nas retas, né? Um foi alcançado com μ igual a 1 e a outra com lambda igual a 0. Observe que se a gente tivesse utilizado o mesmo parâmetro, a gente estaria se perguntando qual o ponto de intersecção que é alcançado, né, pelas retas utilizando o mesmo parâmetro. E talvez não tivesse solução para isso. Ok? E aí, mas isso não seria a resposta se as retas teriam ou não intersecção. Tá? Então, de novo, reforçando aqui, ó, a ideia é utilizar parâmetros distintos quando for trabalhar com sistema de equações, né? Você tem que entender bem qual é a questão ali, para que você não se confunda e utilize o mesmo parâmetro achando que está resolvendo o problema requerido, né? Tá? Esse é o nosso vídeo aqui deste conteúdo.